Muito bem-vindo também se você está me seguindo aqui pelo YouTube. A gente está ao vivo em mais uma live do Calazans. A gente vai falar hoje sobre o que é um concurso difícil. Tá? O que é um concurso difícil? O que é que faz um concurso se tornar complexo? Quais as estratégias da banca examinadora para realmente selecionarem os melhores candidatos de acordo com o perfil daquela instituição pública que está promovendo aquele certame, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre isso, ponto muito importante porque ele vai ser responsável por nada mais, nada menos do que as suas estratégias de estudo, o seu planejamento de estudo, tá bom? Então o primeiro ponto aqui que eu quero falar com você é, se inscreve no canal agora, se inscreve no canal, você também pode me seguir no Instagram, tá? Me segue no Instagram, badala o sininho também do YouTube para você ser notificado toda vez que eu quebro o código das provas e mostro para você a ciência da aprovação, tá bom? E não esquece, a gente está na semana da ciência da aprovação em concursos públicos, do dia 29 até o dia 3, 3 aulas aí completas, ao vivo, online, para que você possa entender melhor a ciência de como passar em concursos, a ciência de como se preparar cada vez melhor, tá bom? A aula 1 já está ligada, já está disponível para que você possa ativar aí todas essas capacidades, habilidades e ser aprovado. Bem-vindo aí, Nathalie Barcelos Cissa, tá? Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, badala o sino, me segue também no Instagram para ser notificado de todos os vídeos. E aqui na bio tem um link para que você possa tranquilamente participar desse workshop, desse evento online gratuito que é a Semana de Como Passar em Concurso. Tá? Vamos para o assunto de hoje. O que é um concurso difícil? Quais os parâmetros você pode adotar realmente para que você tenha mais um autoconhecimento e também um conhecimento do desafio que você está enfrentando, perfeito? O que é que eu quero que você entenda primeiramente? Diferença entre complexidade da prova e dificuldade, percepção de dificuldade. Um aspecto é objetivo, ou seja, as provas elas podem ser complexas sim, tá? Mas a percepção de dificuldade dos candidatos podem variar de acordo com todo o seu histórico, toda a sua formação, toda a sua dedicação, a sua preparação, a sua bagagem intelectual, a sua bagagem emocional também, tá? Porque existem vários aspectos aí que podem fazer a diferença na sua preparação para que você chegue na hora da prova com todas as condições emocionais aí aptas a te dar aprovação, a aumentar suas notas e fazer com que você disponibilize aquele conteúdo que você adquiriu, que você aprendeu em casa, perfeito? Então, existem essas duas variáveis aí que eu quero que você entenda. A percepção de dificuldade, ela é individual. A percepção de dificuldade, ela é individual por quê? Muitas vezes o candidato chega numa prova, falta o conhecimento ali que está sendo abordado pelo examinador, aquele conhecimento que estava previsto na hora da prova, então ele vai sentir que aquela prova é difícil. Um outro aspecto, ele pode perceber que a prova é difícil porque aí sim, os critérios, os parâmetros de complexidade adotados pelo examinador foram mais rebuscados, então dá aquela sensação de, poxa, olha aí, a articulação do raciocínio sendo mais recrudescida, mais forte. Olha aí, os assuntos sendo abordados de forma mais profunda conceitualmente, demandando uma capacidade de argumentação melhor numa segunda fase, numa terceira fase. Então tudo isso tem aí o condão de aumentar a percepção de dificuldade do candidato na hora da prova. E um terceiro ponto, gente, é quando o examinador ele cobra assuntos realmente atípicos, ele cobra assuntos arbitrários, ele cobra assuntos que normalmente não seriam objeto de questionamento, até porque muito raramente poderiam ser usados pelo candidato no exercício da função pública almejada, tá bom? Então, esse é um terceiro ponto que pode fazer com que a percepção do assunto seja maior, tá? E algumas
estratégias que eu vou passar para você no final dessa aula, no final dessa live, para que você possa atenuar esses efeitos e, consequentemente, cercar o examinador de todos os lados e fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Então, vamos lá agora para os parâmetros que vão considerar aí, que vão fazer com que o grau de dificuldade, que é um concurso difícil, seja realidade, tá bom? Quais os parâmetros que o examinador tem à disposição dele para que realmente ele torne o concurso mais difícil de forma objetiva, para que ele selecione candidatos mais aí aptos de acordo com o perfil que a instituição pública estabeleceu como devido para os seus novos membros, tá bom? Então isso é muito fundamental. O primeiro deles é o quê? A quantidade de matérias. A quantidade de matérias vai realmente ser fundamental para que você domine o passo a passo necessário para aprovação em concurso. Saber a quantidade de matérias vai ser importante para que você fragmente o edital, para que você crie ciclos de estudo, para que você divida aí a preparação em etapas, uma etapa primeiro de apropriação primária dos conhecimentos, depois uma etapa de reiteração do contato, de revisão. Então a quantidade de matérias vai realmente tornar o concurso mais complexo. Quanto mais matérias, mais complexo é o concurso. Concurso de nível fundamental, geralmente aí de 2 a 5 matérias, geralmente cobrando noções de conhecimentos gerais, tá bom? Geralmente português, atualidades, talvez raciocínio lógico, matemática. Concursos de nível médio geralmente cobram de 5 a 12 matérias e pode dar a impressão que realmente é mais fácil passar para um concurso de nível médio do que para um concurso de nível superior pela menor quantidade de matérias, tá? Isso, como eu vou mostrar para vocês, é um ledo engano. Realmente, se por um lado o número de matérias diminui, por outro a concorrência aumenta e vai atrair aí aquelas questões atípicas que os examinadores colocam meramente como efeito de classificação, para realmente eliminar, para distinguir um candidato que está bem colocado lá em cima, no topo da classificação, para os outros, para que não se utilize aqueles critérios etários por questões de empate, tá bom? Quando empata, a gente sabe que a idade vai contar, além de outros critérios. Então, para o examinador diminuir a utilização desses critérios de desempate, o que é que ele faz? Coloca questões atípicas, questões com conteúdo arbitrário, para separar realmente aí os bons candidatos, justamente para isso, tá bom? Um outro ponto é o quê? Opa, voltamos. Um outro ponto é o quê? A complexidade dos conhecimentos. Aqui é uma variável conceitual. Quanto mais variáveis conceituais existir naquele edital, naquelas matérias abordadas, mais complexo vai ser o concurso. Então, nos exames aí de magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensorias, o número de variáveis conceituais é muito grande. Então, isso aí tem um condão também de tornar o concurso mais complexo, tá bom, gente? Como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, o primeiro concurso que eu fiz, eu ainda estava entrando no mundo dos concursos, morava numa república, estava ali no 3º, 4º semestre da faculdade, fui morar com os veteranos, alguns amigos meus, que já estavam se preparando no 8º, 9º, 10º semestre, já estavam concluindo a faculdade e se dedicando com exclusividade para as provas de concurso. E aí eu peguei algumas dicas com eles. Poderia ter feito já ali, até para testar, um concurso para analista, procuradorias, mas eu preferi fazer um concurso para técnico, porque seria um concurso que eu poderia ser aprovado no curto prazo, ser nomeado, empossado e já realmente ter uma independência financeira maior, tá bom? Então o que é que eu fiz? Fui fazer essa prova considerando essas escolhas, esses parâmetros aí. Aconteceu o que comigo? De 30 questões de conhecimentos básicos, eu acertei 30 questões. Dos conhecimentos específicos, de 30 questões, eu acertei 27. Fiquei na posição 72 para técnico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Aí eu percebi que o buraco era mais embaixo.
os concursos de tribunais, os concursos de nível médio, onde tem aí já concurseiros profissionais, caravanas organizadas para fazer provas em todos os estados. Aquilo tudo tinha um condão de, mesmo a prova sendo menos complexa, com menos matérias, o nível de concorrência e a dificuldade de acertar determinados tipos de questões colocados ali pelo examinador dificultavam muito que eu chegasse nas primeiras posições. E aí o que é que eu fiz? Mudei toda a minha estratégia, eu falei, olha, esse concurso foi muito importante para mim porque me deu realmente a capacidade de entender que eu sou inteligente, que eu podia realmente memorizar, estudar de forma profissional e, consequentemente, ser aprovado no concurso que eu quisesse. Tanto é que eu fiz isso. Mudei logo meu eixo de preparação, comecei a sonhar mais alto e ali mirei concurso para advocacia, defensoria, procuradorias. Eu quis me preparar durante a faculdade para já sair da graduação aprovado num concurso de nível superior. Eu sabia que nesses concursos com mais matérias eu só precisaria ser classificado. Tanto é que na AGU, se você pegar todos os históricos dos concursos passados, o concurso passado foi em 2015, o meu concurso foi de 2012, todos os candidatos que foram aprovados na primeira fase, na segunda fase, na prova discursiva e na prova oral, foram nomeados e empossados. Ou seja, a luta é contra você mesmo, tá? A quantidade de matérias é maior, a complexidade do conhecimento é maior também, o nível conceitual abordado, exigido pelo examinador também é muito grande, mas você só tem que focar naquilo que está sob seu controle. A concorrência diminui, já não é uma luta contra 100 mil candidatos estudando a mesma quantidade de horas, com a mesma bagagem intelectual, esperando ali realmente só acertar todas as questões para estarem nas primeiras posições e ainda assim torcer para ficarem bem classificados nas primeiras posições, porque a quantidade de vagas em tribunais, dependendo do tribunal, ainda é pouca, tá bom? Então, essa foi a minha estratégia baseado justamente nesses parâmetros que eu estou passando aqui para você a respeito do que é um concurso difícil, tá? Isso pode realmente orientar toda a sua visão de futuro, saber realmente qual é o nível de complexidade das provas, a sua percepção pessoal de dificuldade vai fazer toda a diferença na sua visão de futuro, na sua visão, no seu autoconhecimento, até das suas capacidades, na sua crença de identidade, quem é você, nas suas crenças de capacidade. Pô, será que eu sou capaz de ser aprovado para procuradorias? Então, esse é um ponto fundamental. Se você não acredita que é capaz, consequentemente, os seus comportamentos não vão te dar aí a tração necessária para que você se prepare cada vez melhor. Por quê? Todo comportamento ele tem crenças subjacentes, tá? Se você acredita que é capaz de fazer alguma coisa, a sua inteligência emocional já vai te tracionar para que você faça aquilo. Mas, por outro lado, se você não acredita, se você está estudando para concurso ainda, eu estou estudando aqui porque talvez eu passe, talvez eu tenha a sorte de passar, talvez os meus concorrentes não sejam tão inteligentes, entendeu? Então, crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento são fundamentais para que você possa aí aumentar o seu nível de motivação, de energia e de disposição para fazer os concursos públicos e ser aprovado. Não adianta fazer prova, você precisa ser aprovado. Também não adianta você ser classificado, você precisa chegar na zona de nomeação e posse, tá, gente? Essa é a visão de futuro certa. Pensar cada aspecto individual da sua vida depois da aprovação do concurso. Isso aí motiva, tá bom? Então, outro ponto fundamental aí, outro parâmetro que você precisa avaliar para entender qual o nível de complexidade do seu concurso. Qual é? A profundidade do raciocínio. Como eu disse para você, já citei algum exemplo aqui da minha vida, alguns concursos públicos, eles vão ter um nível de profundidade do raciocínio maior do que outros. Tanto é que algumas provas, alguns certames, para procuradorias, até para delegado de polícia hoje em dia estão cobrando prova oral. Prova oral é o quê? É uma prática de articulação do raciocínio
de você ali mostrar a sua capacidade de argumentação ao vivo, tá? Então esse é um ponto fundamental. A profundidade do raciocínio. Quando você está diante de editais, de provas que vão abordar profundamente aí a sua capacidade de raciocínio, você precisa, consequentemente, se preparar de uma forma totalmente diferenciada, estratégica, focado em um conteúdo muito mais denso, mais analítico, tá? Então, é preciso você ter ciência sobre isso. É preciso que você avalie se a sua prova, se o seu concurso, se o concurso que você está se preparando está nesse nível, tá bom? Então, esse é um ponto aí fundamental. Entender a profundidade dos raciocínios abordados na prova, tá bom? Nível de abstração é um outro parâmetro. Qual o nível de abstração que o seu concurso está exigindo, ali dos conhecimentos previstos no edital, gente? Quais são os parâmetros aí a nível de abstração? Tá bom? E o que é que eu quero dizer com abstração? A abstração é a capacidade que você vai ter de buscar os primeiros fundamentos daquela matéria. Tipo, direito constitucional, direito administrativo. Você não vai, por exemplo, entender controle judicial dos atos administrativos se você não retornar lá na origem, nos primeiros capítulos do direito administrativo, que é justamente os princípios do direito administrativo. Só se faz um controle judicial de atos administrativos em face de princípios de legalidade, de moralidade, de eficiência. Então são esses parâmetros que vão aí realmente orientar um controle judicial dos atos administrativos, os atos da administração pública, entende? Então, dependendo do nível de abstração dos conteúdos, você também vai precisar de estratégias diferenciadas para o seu concurso. Tudo isso é importantíssimo, tudo isso faz parte da ciência da aprovação, não pode ser negligenciado. Você precisa saber como se direcionar da melhor forma para o concurso que você está realmente se direcionando, tá? E o quinto parâmetro aí que você precisa avaliar sobre a complexidade e a dificuldade do seu concurso é o quê? A densidade das abordagens nas provas, tá? Tem alguns concursos que abordam as questões de uma forma muito mais difíceis, tá? Do que outros. Por exemplo, tem um concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Só a prova objetivas deles contam com cada questão 5 alternativas. Das 5 alternativas, você vai precisar avaliar quais são as verdadeiras e quais são as falsas, né? Então, não é uma questão que você vai ter que procurar a alternativa correta. Isso é um nível de abordagem, é um nível de densidade de abordagem. Mas quando você dá 5 alternativas, precisa saber a quantidade de questões verdadeiras e a quantidade de alternativas falsas, você vai ter aí que entender todas as 5 alternativas e julgar a veracidade de cada uma delas. Se você acertar 4 alternativas, ou seja, você acreditou certamente que as 4 primeiras alternativas eram falsas e erroneamente diz que a alternativa é verdadeira, você vai marcar lá. 4 alternativas delas são verdadeiras, então você errou, tá bom, gente? Então, esse é o que? O nível, a densidade da abordagem, tá? Estou com a colinha aqui só para balizar essa nossa conversa com a gente, tá? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto fundamental, a densidade da abordagem. Quando a prova tem uma densidade de abordagem grande, o que é que você tem que fazer na sua preparação? Procurar fontes mais densas, você precisa procurar também fontes mais analíticas, até em determinados casos, se você estiver se preparando para provas que contam com a segunda fase, com uma prova oral, com banca própria, ou seja, membros da própria instituição vão estar te avaliando na prova oral, logicamente você vai precisar conhecer aí o currículo Lattes dele, as obras publicadas, o nível de abordagem de cada um,
desses conhecimentos, tá bom? Esse é um ponto fundamental aí para que você possa também direcionar os seus estudos da melhor forma. Resumindo, te passei aqui 5 parâmetros para que você possa avaliar o nível de dificuldade e complexidade objetivo de uma prova, de um certame, de um concurso, e te passei também 3 pontos para que você possa se auto-perceber melhor, perceber como você encara subjetivamente a dificuldade desses concursos. E perceba, diante de tudo que eu falei, você não precisa ser um super-homem, você não precisa ser um gênio para passar em concurso. Primeiramente porque você não vai precisar só de uma super memória para dar conta de todos esses parâmetros. Além disso, você vai precisar de um bom planejamento, lógico. Quando você se planeja, você sabe onde quer chegar, você tem uma visão de futuro, você compreende o seu estado atual e você traça um passo a passo, um planejamento com metas de curto prazo, metas de médio prazo, com etapas. Poxa, eu vou concluir a aquisição primária dos conhecimentos no dia tal do mês tal e depois eu vou fazer uma reiteração do contato com aquele material que eu produzi. Então isso tudo vai ter o condão de facilitar os seus estudos aí para você ser aprovado com maior rapidez, acelerando seus resultados. Outra técnica, fragmentação do edital, tá, gente? Fragmentação. Com a fragmentação do edital você vai conseguir realmente poder ter um parâmetro de seletividade, fazer um planejamento seletivo. Poxa, Thiago, eu estou com 3 meses, 4 meses para estudar, mas pelas minhas estimativas aqui, quando eu coloquei tudo no planejamento, estabeleci metas, eu vi que no máximo eu vou conseguir dar conta de 50% do edital. Se você só tem essa opção, amigão, amiguinha, você vai realmente precisar fazer uma seletividade do edital, selecionando aqueles 20% que vão te trazer 80% dos resultados. E eu vou te ensinar isso na Semana da Ciência da Aprovação, na aula que vai ter sexta-feira. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve agora para participar da Semana da Ciência da Aprovação, tá bom? Então, isso é muito importante. Além da memória, ou seja, aqueles aspectos da aprendizagem que você vai trabalhar em casa com as ferramentas corretas, reiterando o contato, acreditando na maturação cognitiva, você vai precisar de outros instrumentos, outras alternativas para que você dê conta de, às vezes, grandes complexidades no concurso público que você vai fazer, tá bom? Outra coisa muito importante, trabalhe com a técnica da ancoragem, principalmente se o seu concurso público tiver aí realmente relações conceituais densas, aqueles concursos que pedem conceitos, casos concretos de forma densa. Você precisa entender que a aprendizagem ela vai se dar por acomodação e assimilação. A assimilação quando você apreende aquele conhecimento, depois da compreensão você vai acomodá-lo, vai torná-lo memória de longo prazo, perfeito? Então, esse é um ponto fundamental aí para você, entender esses parâmetros, tá? Entender esses parâmetros e se colocar na posição de aprimorar os seus estudos, aprimorar suas estratégias, lembrando sempre que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Você vai precisar sempre aprimorar, fazer questões objetivas, você vai conhecer a banca examinadora, você vai conhecer o nível intelectual atual que você tem, para aí sim você selecionar aquelas matérias que vão mais fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Esses são os pontos que eu queria tratar com você aqui. Não é uma questão só de quantidade, de tempo disponível, de bons materiais, tá? Essa é a lição de hoje. Você precisa entender toda essa estrutura que vai permear os concursos públicos, a sua preparação, o seu desenvolvimento, entender que cada fase do concurso vai demandar de você estratégias diferenciadas e aprimoradas, tá bom? Foi um prazer estar com você aqui, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, badala esse sino, me segue no Instagram também pra gente estar junto, estar conectado e a gente se vê o quê? Na próxima live, gente. Foi um prazer estar com você aqui, Eline, Felipe, Marshall, grande Josué está aqui também, Josélia, Natanael, Salles, Rafael, Jô, Wellington. Muito bom, gente. A gente se vê
Amanhã tem live também, hein? Fica ligado aqui no Instagram que eu vou passar o horário e o assunto para a gente conversar, continuar esse bate-papo aqui da ciência da preparação para concursos públicos, hein? Forte abraço, a gente se vê!